Bu. A minha voz continua a mesma, de cantor, mas os meus cabelos, quanta diferença. E aí, gurizada? Tranquilo? Eu tô tranquilo, cara, tô tranquilo, até porque, né, agora eu tô gravando vídeo aula mais rápido aqui, não precisa pentear o cabelo, né, e tô altos bonitão ainda, na verdade tô até mais bonitão, cara, né? Tô até mais bonitão, tô mais nesse tique aí. Bom, gurizada, a gente viu nessas aulas aí durante bastante tempo sobre genética mendeliana, sobre os cruzamentos genéticos, né? Vimos bastante coisa mesmo. E hoje eu vou para uma próxima etapa da genética, que é o estudo do DNA. O DNA, que é conhecido aí popularmente como para saber quem é o pai da criança, né, cara? A gente não pode ficar só nisso aí, né? O DNA vai muito além disso. E este DNA, esta sigla para ácido desoxirribonucleico, que é, como eu gosto de comparar as nossas células a uma grande fábrica, o DNA ele é eu chamo o poderoso chefão, ele é o grande chefe, né? É quem detém todas as informações e quem detém toda a sabedoria da célula, certo? Então a gente vai estudar sobre o DNA, como ele funciona, como ele é formado, a questão da dupla hélice, a questão da conservação semi-conservativa do DNA, a replicação do DNA, né? A duplicação dele, a replicação, a formação do RNA. Tem bastante coisa para ver, bastante coisa mesmo. Mas, como diz o Galdério, eu não vou começar entrando já de sola em vocês, falando aí de todos os processos enzimáticos e processos químicos que acontecem com o DNA, cara. Primeiramente, eu vou falar sobre a história da descoberta do DNA, todos os processos que levaram, né, à descoberta do DNA e até os dias de hoje, né, com as novas tecnologias aí de reparação genética que nós já temos, né, o que era só um sonho, algo bem provável aí de cura de doenças genéticas, hoje já se está bem próximo, né, com a tecnologia CRISPR-Cas9. E eu vou fazer isso por dois motivos. Um, por vocês, né, para vocês conhecerem, e conhecimento é sempre importante, nunca é demais, conhecerem a história, e para vocês já não se assustarem, né, com todos os processos enzimáticos que tem no DNA. Não que seja difícil, tá? É simples, eu vou explicar de uma maneira bem fácil para vocês. E também por todas as pessoas, né, envolvidas nesse processo de estudo, nesse processo de aquisição de conhecimento, cara, nesta evolução do conhecimento do DNA, pessoas que deixaram seu nome marcado na história, e a história é extremamente importante, cara, tá? E a história da ciência ela é muito rica, cara, ela é muito rica mesmo, seja da genética, da evolução, da bioquímica. Então eu vou falar aqui, fazer um breve, eu espero que seja breve, mas... Então fale aí, professor, você está enrolando, você se acalme. Você se acalme porque eu estou fazendo aqui a minha introdução, cara. Você fique calmo, você fique calmo. Você fique calmo, você não brigue comigo não, tá? Eu vou fazer um relato histórico aqui dos principais acontecimentos, dos principais nomes nesse estudo do DNA. Vamos lá então. Bom, meus queridos, a história da genética começou, é lógico, né, com o Mendel em 1865, com o estudo das ervilhas e toda a questão da hereditariedade. E essa foi aí a minha primeira videoaula.
Então a gente vai a partir, né, de Mendel. A gente já estudou bastante sobre Mendel, então vamos a partir daqui. Em 1889, né, Mendel publicou o trabalho dele em 1865, então aí 4 anos depois, um bioquímico alemão, eu não sei se eu vou saber falar o nome dele com precisão, né, em alemão, Johann Friedrich Mitter, né, Mitter simplesmente, ele conseguiu isolar moléculas do núcleo de células, especificamente glóbulos brancos, células de defesa. E ao estudar, né, a química, né, em bioquímica, ao estudar a química dos componentes dessa molécula nuclear, ele identificou sendo de uma natureza ácida e também identificou que eram moléculas diferentes dos carboidratos, proteínas e lipídios que formam o restante da célula. E ele denominou então essa molécula ácida presente aí no núcleo da célula como nucleína. Tá? Em 1889, 20 anos depois, um aluno do Mitter, o Richard Altman, ele conseguiu purificar, né, purificar essa nucleína. Porque com o avanço, né, com o passar dos anos, né, a tecnologia vai melhorando, os mecanismos de estudo aí vão se aprimorando, e o Altman então ele conseguiu aí purificar, deixar essa nucleína mais pura, e então ele identificou realmente ser uma substância diferente do restante das células e de ser realmente de natureza ácida, como o Mitter já tinha falado, mas ele mudou o nome dessa nucleína e então passou a se chamar ácido nucleico. Ácido nucleico, tá? Então, substância ácida, né, e nucleico porque está localizada no núcleo das células. Rapaziada, eu peço desculpa que às vezes eu dou uma olhada aqui pro lado aqui, mas é que o cara tá trabalhando aqui em em várias frentes de combate, né? Então aqui às vezes vai entrando mensagem, eu tô fazendo outras coisas aqui também ao mesmo tempo para otimizar aqui, né? Otimizar o tempo, senão não dá tempo de fazer tudo em tempo hábil, entendeu, né? Bom, estávamos em 1889, nessa mesma época, um contemporâneo aí do Altman e do próprio Mitter também, um alemão, um biólogo, chamado aí de Walter Fleming. Não confundir esse Fleming com o Alexander Fleming, tá? O Alexander Fleming, que era um inglês, né? Ele fez lá a descoberta, acho que uma das mais importantes aí na área da medicina aí, da penicilina, tá? Mas não é o mesmo então. O Alexander Fleming, o Fleming dele é com M só, e esse Walter Fleming, eu vou estar colocando os nomes deles aí, né? É com 2 M's. Bom, esse biólogo alemão extremamente importante aí, cara, no estudo das células e no estudo do DNA. Ele, através da técnica de coloração, de usar corante, que é o que a gente faz no laboratório, né, de citologia, né, para o estudo das células, né, quando a gente faz os cortes de células para estudar no microscópio, elas têm que serem, né, tem que ser colocado um corante para poder visualizar ela no microscópio. Mas ele então aí deu início à citogenética, né, que é o estudo, a coloração do núcleo das células para o estudo do material que tem lá dentro. E o Fleming, esse alemão então, ele conseguiu corar, né, colorir, né, o DNA. E esse material genético no interior da célula, estou colocando uma fotinho aqui, ó, de uma célula eucarionte, né, que tem aí o núcleo organizado. Ele conseguiu corar então esse material genético lá dentro, e você repara ali que ele fica com essa cor mais escura. Então ele denominou este material genético aí de cromatina. Cromatina, tá? Que é o material genético, a gente chama de cromatina, o material genético desorganizado. Nós vamos estudar isso ainda,
mas o material genético desorganizado, a cromatina, é quando o DNA não está em processo de duplicação. E ele também estudou o processo de divisão celular chamado de mitose, cara. Mitose, né? Quando uma célula faz uma cópia dela mesma, né? Então ele estudou essa cópia aí do DNA, ele observou, né, a cópia deste DNA. 1902, um discípulo aí de Fleming, mas esse é americano, mas também o nome Walter Sutton, ele estudou em células de gafanhotos. Cara, hoje é dia, deixa eu olhar aqui, hoje é dia 26, eu estou gravando essa aula aqui, e a gente tá nessa aí agora aí, né, das pragas e tal, né, dos gafanhotos que estão vindo aqui até agora. Quando eu fui preparar essa aula aqui, lembrei desse detalhe aí do Sutton estudando aí as células de gafanhoto, né, cara. Mas bem, vamos voltar. Volte para aula, professor, volte para aula. Você se acalme, você se acalme. Então, em 1902, o Sutton, ele continua o estudo aí da cromatina e ele consegue, então, identificar cromossomos, né? Cromossomos, por exemplo, as nossas células, né, tem lá 46 cromossomos. E ele notou que os cromossomos, eles não eram todos iguais, né? Que os cromossomos são diferentes. E ele associou então a hereditariedade, né, cara, a transmissão das características hereditárias, né, propostas já lá por Mendel, né? Ele associou isto aos cromossomos, porque ele, ao estudar os cromossomos, ele estudou um outro processo, a meiose, né? Que é quando vai formar as células reprodutoras, as características se separam. E essa ideia já foi proposta pelo Mendel. Essa ideia foi proposta pelo Mendel. Só que o Mendel, ele não tinha todo, né, o aparato já que esse pessoal tinha para estudar química, né, e fazer observação microscópica. O Mendel fez tudo por observação aqui, né, cara, analisando os resultados ali por observação ocular, né, ao olho nu. Mas o Mendel foi fantástico. O que o Sutton fez, né, claro, de extrema importância, ele tinha 25 anos de idade só. E ele fez ele comprovou, né, o que o Mendel teorizou, né, o que o Mendel teorizou a partir da observação, que os cromossomos, Mendel nem sabia de cromossomos ainda, né? Não tinha esses termos ainda, mas então ele identificou esses cromossomos não serem todos iguais e que na meiose, então na formação das células reprodutoras, essa genética se separa. E esse então aí é o processo aí da hereditariedade proposta por Mendel e confirmada então aí pelo Sutton. 1903, cara, um fato legal também, porque dá nome aí à ciência genética, um botânico, né, e depois chamado geneticista dinamarquês, que é o Ludwig Johansen, deve ser assim que pronuncia, dinamarquês, né, cara, meu dinamarquês tá meio enferrujado, mas o Ludwig, ele identificou partes dos cromossomos, viu que os cromossomos eram formados em partes, né, em partezinhas, e ele então chamou essas partes dos cromossomos de genes, genética. E vamos ver aí, né, depois do que são formados esses genes, mas agora para adiantar um pouquinho, o gene é a menor parte do DNA capaz aí de fornecer, né, uma informação que vai se manifestar em um fenótipo. Então o gene é responsável lá por determinada característica. Isso em 1903 aí pelo Ludwig Johansen, dinamarquês. Espero que meu dinamarquês esteja bom. Em 1908, um médico inglês, né, sobrenome Garrot, ele começou a notar uma doença onde as pessoas portadoras dessa doença ficavam com o céu da boca, o palato, né,
escuro. A urina, quando entrava em contato também já com o ar, né, com oxigênio, então aqui também, né, com oxigênio, também ficava escura. E essas pessoas também têm uma artrose degenerativa, ou seja, as articulações, né, as cartilagens vão se degenerando, vão se desmanchando, aí no português bem dizido. E até então essa doença já era conhecida, mas não se tinha a base do que vinha essa doença. Associava-se a ela a infecções, né? E ainda assim não se sabia se eram infecções bacterianas, infecções virológicas. E foi o Garrot que estudou essa doença chamada de alcaptanúria. Alcaptanúria. Tá? Bem resumidão, a alcaptona é uma substância química que tem que ser degradada, metabolizada, transformada no organismo. E o Garrot então percebeu que essas pessoas não conseguiam metabolizar essa substância química alcaptona, que resultava nessa doença alcaptanúria e da degeneração das cartilagens. E ele percebeu que não tinha nada a ver com infecção, cara, nem infecção virológica, bacteriana, nada disso. Ele percebeu que as pessoas já nasciam com essa característica. Ele então viu que isso aí era uma característica herdada geneticamente, a pessoa já nasceu com isso. E ele então fez um termo que a gente usa até hoje aí como erro inato do metabolismo. Erro inato do metabolismo. Bom, então é uma falha. Inato quer dizer aquilo que já é próprio seu, que já nasceu com você, tá? Do metabolismo, né? Das transformações químicas. Ele teorizou isso que seria por falta de uma proteína, né? Falta de uma enzima, de uma substância que fizesse essa metabolização dessa substância química. Então ele chamou isso aí de erro inato do metabolismo, cara. Ele associou isso como sendo um defeito em que as pessoas já nasciam, né? Inato, já nasciam com esse defeito. Gurizadinha, quando a gente estudar lá o DNA, estudar a estrutura do DNA, até que a estrutura do DNA foi estudada só a partir da década de 50, até então vocês vão ver que eu vou continuar falando só sobre como ele funciona e componentes químicos, mas o DNA ele é formado por algumas substâncias químicas, né? Ele vai ter lá o elemento químico fósforo, vai ter uma pentose, né? Que é a desoxirribose no DNA ou a ribose no RNA, mas não, você não se assuste não, você não se assuste não com isso aí, você fique calmo, né? Formada lá por carbono, e também existem as chamadas bases nitrogenadas, né? Os chamados nucleotídeos, que são 4 substâncias químicas, na verdade 5 se eu levar em consideração o RNA também, tá? Mas vamos falar aqui do DNA, são 4 substâncias químicas, cara, 4 nomezinhos bonitos, né, que você pode colocar aí nos seus cachorrinhos, né, nas cadelinhas, nas gatinhas, ou nomes, se você tiver 4 filhas, aí são nomes bem bonitos, né? A adenina, a citosina, a timina e guanina. Adenina, citosina, timina e guanina. São 4 substâncias químicas, nós falaremos depois sobre elas. E elas foram descobertas em 1909 pelo Levene, que é um americano, um bioquímico americano, que identificou então essas estruturas químicas, né? Esses chamados aí nucleotídeos, 4 substâncias químicas existentes aí no núcleo da célula e que nós vamos estudar sobre elas depois. Em 1911, um zoólogo geneticista americano, nomezinho marcante na história da genética, chamado aí de Thomas Hunt Morgan, ele fez estudo com moscas do vinagre, né, parentes das moscas das frutas, né, que são as drosófilas. No caso é a Drosophila melanogaster, se eu não estou enganado, que é a mosca do
do chamado mosca do vinagre, tá? Mas o que importa é o seguinte, no estudo dessas moscas, no estudo da genética, das características genéticas dessas moscas, ele notou que algumas características, algumas mutações, né, alguns defeitos genéticos estavam presentes apenas nos indivíduos machos. Os indivíduos machos. Ele então, fazendo um estudo genético disto, ele notou que existiam características genéticas específicas dos cromossomos femininos, do cromossomo X, e que eram passadas para os filhos, né, para os indivíduos masculinos. É aquela genética ligada ao sexo que nós estudamos lá, sobre a hemofilia, sobre o daltonismo, né, do XY, que o problema está sempre lá no X. Então isso aí foi estudado pelo Thomas Hunt Morgan, em 1911 ele começou esse estudo, com moscas, né, com drosófilas, onde ele identificou então essas características genéticas ligadas aos cromossomos sexuais. Em 1941, Biddle e Tatum, né, esses dois aqui, não são esses dois aqui, esse aqui é o Beatles e Rolling Stones, me enganei. Biddle e Tatum, dois americanos, eles estudaram a teoria do Garrot, que eu comentei agora lá sobre a doença da alcaptanúria, né, sobre o erro inato do metabolismo, sobre a falta de uma enzima, né, a falta de uma enzima causar um defeito, né, um problema. Eles estudaram com o bolor do pão, e eles fizeram experimentos, né, bem complexos, experimentos dos caras aí, e eles conseguiram então, através de radiação, né, usando raio-x, causar mutação nesse fungo, e esse fungo então, ele não conseguia mais se alimentar. Eles conseguiram, através do raio-x, cara, causar uma mutação nos genes, né, na parte do DNA do fungo, que era responsável por metabolizar o açúcar, por transformar o açúcar, pela alimentação do fungo. E com essa mutação, então, eles repararam que o gene parou de produzir determinada enzima, que era responsável pela transformação do alimento. Então eles fizeram uma associação, que um gene, né, uma parte do DNA, um gene é responsável por produzir uma enzima. Um gene é responsável por ter a informação de como produzir uma enzima. Tá? É isso que eles fizeram. Agora vem um parênteses aqui. Enzima é um tipo de proteína. Tá? Enzimas são proteínas que a gente chama de proteínas catalisadoras. Você se acalme que eu vou traduzir para você. Você não entra em desespero, não. Você não vai perder os cabelos da cabeça por causa disso. Relaxa. Enzima é uma proteína, é uma substância que tem a capacidade então de catalisar, de acelerar os processos, cara. São as enzimas digestórias, né? São essas substâncias químicas que vão conseguir fazer a metabolização, a transformação das substâncias. Isso é uma enzima. Tá? Então uma enzima é um tipo de proteína. Então eles, através do estudo dele, da radiação da mutação, eles conseguiram danificar o gene que produzia a enzima, a proteína que era responsável então por transformar lá o alimento lá, né? Era responsável lá por fazer a metabolização do açúcar lá na hora que o fungo ia se alimentar. Só que, mais tarde, um pouquinho aí, se percebeu, né, que o gene não era responsável só por ter informação de uma enzima, porque os genes, eles têm informação para produzir várias proteínas, né? Várias proteínas, vários tipos de proteínas. Então, mudou-se o conceito de um gene tem informação para uma enzima, para um gene tem a informação para uma proteína, já que são vários tipos de proteínas e nem toda proteína é uma enzima. Então aumentou o leque, né? Então um gene
tem a informação para uma proteína. E esse aí foi o estudo do Biddle e do Tato. Depois a gente vai ver isso aí que não é, que ainda vai mais longe um pouquinho. Tá? Mas foi em 1941. Então, gurizada, acabei de perceber agora aí, né? Foi editar os vídeos aí. E vai ficar grande de novo, que eu começo a falar e não paro, né, cara? Então pare de falar aí, professor! Então eu vou dividir essa aula aqui em duas. Aí você assiste aí mais na tranquilidade, assiste um agora, depois vai dar uma descansada, vai tomar um Nescau, né, tomar um todinho, né, e aí depois você volta e assiste a outra aí, beleza?